Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias do signo de Sagitário. Vamos ver o que vem, qual é o portal clarificando, o que vem pro signo de Sagitário. Vamos lá? Eita, 8 de copas. O que vocês ainda estão apegados, sagitarianos? 8 de copas, cavaleiro de espadas e cavaleiro de copas. Sagitarianos do meu coração, o que precisa ser abandonado? O que vocês precisam entender de uma verdade, de uma situação que possa trazer para vocês uma melhoria no campo emocional de vocês? O que vocês, 4 de ouros, o que o sagitariano ainda se encontra apegado, sabe, que não quer soltar? Talvez uma inflexibilidade de algum entendimento com relação às suas próprias emoções, mas sabe, o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar ir, para que você consiga se concentrar naquilo que é importante para vocês. 4 de ouros, 4 de espadas. Percebe? Tudo isso está mexendo com a sua própria estabilidade, tá mexendo com a sua estrutura, com até a sua própria maneira. Você não consegue descansar, mexendo de repente, inclusive, com a sua parte de saúde física, mas principalmente a questão de saúde mental. Mas percebe? Pode ser questões de relacionamento, mas posso estar falando de questões de escolhas. Quando vocês aprenderem a abandonar, a soltar situações que não tá trazendo mais sentido para vocês. Tá vendo aqui um sagitariano, sabe aquela pessoa que, sabe, se apega naquilo e acha que aquela verdade é intensa? Reflita sobre isso. Isso está mexendo com o seu emocional, impedindo de vocês buscarem novas situações que tragam essa satisfação, sabe? Pode ser um novo amor, pode ser... Se é uma questão de relacionamento, digamos assim, quando você deixar ir alguma situação ou ser mais flexível, inclusive com relação à sua comunicação, as coisas começam a fluir cada vez mais. Vamos ver qual que é o portal que o signo de Sagitário está se conectando ou precisa se conectar para ter o entendimento desta situação. Sagitário, qual é o portal do signo de Sagitário? E o portal que veio? Reencontro. Olha isso, sagitariano. Existe aqui a possibilidade de você ser conduzido a novos reencontros, posso falar de várias situações, sabe? Algum reencontro com pessoas, reencontro com tudo, até parte financeira, parte de entusiasmo, parte de alegria. Inclusive, vocês validarem ainda mais aspectos de vocês mesmos. Sabe, se reconectar com pessoas do passado, onde você se reencontre novamente, sabe? Às vezes, sagitarianos, se permitir se reconectar com laços antigos, sabe? Que vai trazer para vocês, ou inclusive... Existem alguns sagitarianos aqui que precisam se reconectar cada vez mais com guias espirituais, ou situações às vezes até que vocês prometeram numa situação lá atrás e não cumpriram. Então se reconecte e, inclusive, permita-se, além de cumprir essas situações, mas que isso traga para vocês como um sentimento de cura e de entendimento dessas situações, mas ainda está mexendo com vocês, ainda está sendo uma situação que está impactando bastante para vocês, sabe? É vocês também abrirem espaço de vocês. Existe a questão aqui também de uma reconciliação, sim, sabe? Onde situações levam para vocês uma situação de vocês superarem e trazerem para dentro de vocês um conforto e uma paz.
Inclusive, esse portal de reencontro, ele nos fala sobre conexões com certas lembranças, validando, inclusive, né? Na verdade, a importância de você realmente validar até os seus antepassados, fortalecendo, inclusive, o seu presente. Eu acho que deve estar tendo, inclusive muitos de vocês, talvez até tendo sonhos com entes queridos e vocês se reencontrando, isso trazendo para vocês mais serenidade, mais paz. Inclusive, vocês podem até se sentirem, sabe, numa plenitude, que vai trazer, inclusive, para vocês um novo propósito, mas essa possibilidade é desde que vocês soltem situações, parar de ficar se apegando a uma verdade intrínseca de repente para vocês, ou outra coisa que está impactando de vocês abandonarem e ter melhor entendimento, inclusive, das próprias emoções. Ok, oráculo, o que vem de positivo para o signo de Sagitário? O que ele tem que cada vez mais ativar na vida dos sagitarianos nesta leitura que vai auxiliar o sagitariano? E qual vai ser o desafio e que podemos trabalhar? Que eles poderão trabalhar de uma forma positiva. Vamos lá, a temperança. A energia de temperança aqui no lado positivo nos fala de vocês assim, eu sei que vocês até, o sagitariano gosta muito de agitação, mas o que está acontecendo? Às vezes vocês estão até se fechando demais, talvez por conta desse descontrole emocional e vocês terem uma dificuldade, inclusive, da própria comunicação. Mas assim, eu vejo vocês até serenos, vocês validando aquilo, mas ainda existe, com relação a esse 8 de copas, ainda existe um apego, uma inflexibilidade de vocês. Parece que vocês não estão tendo calma, não conseguem equilibrar, principalmente a questão de passado e com o presente. Existe isso assim, tem uma estabilidade, mas que parece que tem alguns limites aqui que vocês ainda precisam fazer uma reflexão. Exatamente isso, para vocês cada vez mais validarem a sua serenidade, a sua paz. E o positivo disso é que parece que vocês sabem da situação e se colocam nessa posição. E sim, mas vocês estão sempre reflexivos sobre tudo isso. Agora, qual está sendo o desafio? O desafio maior aqui é a carta do eremita. O problema é que vocês estão, por conta dessas situações, às vezes se fechando como ostra, sendo solitários o tempo todo, se isolando e a cada vez mais se sentindo perdidos na situação. E aí, o que acontece? Vocês cada vez mais restringindo vocês mesmos, restringindo a sua própria sabedoria, o que você traz de antepassados. Parece que vocês, em vez de fazerem uma reflexão sobre tudo isso de uma forma positiva, vocês estão se fechando cada vez mais. Portanto, sagitariano, equilíbrio, calma, valide cada vez mais a sua paciência, valide cada vez mais, principalmente aquela questão de paciência, a tranquilidade, a calma, mas assim, se existe alguma coisa, pare de procrastinar. Porque o que está acontecendo com tudo isso? Você acaba tendo medo da solidão, ficando cada vez mais ansioso, sabe? Você começa algumas situações e não conseguem terminar. Mas por que não conseguem terminar? Porque em vez de vocês buscarem a sabedoria, o entendimento da situação, buscarem cada vez mais o autoconhecimento, vocês acabam levando para uma situação, sabe, de... É como se vocês ficassem
ativando cada vez mais o medo dentro de vocês e não conseguem se comunicar. Inclusive, como o eremita veio no negativo, vocês acabam se fechando mais e impedindo vocês exatamente de se reencontrarem, impedindo vocês de reencontrarem, de sentir novas emoções, de trabalharem cada vez mais a comunicação de vocês. Ok? Sagitário, mais 3 energias. O que vem para o signo de Sagitário? Mais uma. Olha só. A carta dos 7 de espadas, 6 de ouros e a carta da morte, que é a carta aqui da transformação. Parece, olha só isso. Em vez de vocês pensarem... Olha só, sagitariano. O 7 de espadas nos fala de um momento exatamente transitório. Mas o que acontece? Vocês desconfiados, vocês têm dificuldade de abandonar uma situação exatamente porque é como se vocês ainda não ficasse claro para vocês o que é verdade, o que é mentira. Eu não sei, parece que vocês estão extremamente confusos. O 6 de ouros é uma energia maravilhosa de equilíbrio. Sim, de equilíbrio. Mas o que acontece? Com esse 7 de espadas você tem medo, um exemplo. Você tem medo de repente, abandonar essa situação e ser apunhalado pelas costas de novo. Mas percebe que isso impede que você renove as suas energias emocionais? A dificuldade de transformar. Existe uma possibilidade de uma renovação muito grande, inclusive de renovação no sentido de esse reencontro. O que eu digo, sagitariano, é você reconciliar com pessoas do passado. Mas existe alguma dificuldade. Talvez aqui você estando tão tempestivo que não consegue perceber que às vezes é uma pequena comunicação que tudo isso se renova. É buscar equilibrar. Talvez vocês ainda estão muito inflexível. Essa é a palavra correta. A inflexibilidade não permite com que vocês liberem ou transformem tudo isso. Existe uma grande resistência por parte de vocês. Resistência de mudança emocional. Fundo do deck, As de ouros, 4 de ouros e 10 de paus. E aí, o que acontece com tudo isso? Existe um grande potencial na vida de vocês se sentirem, como eu posso explicar, não é só a questão de vocês estarem se sentindo seguros, mas parece que, 4 de ouros novamente. Quanto mais existe essa potencialidade, tá aqui, tá aberto para vocês, mas a resistência com relação a apegos e mudança tá fazendo vocês se sentirem cada vez mais cansados, mas assim, esgotados, tá levando vocês a um certo tipo de esgotamento e sabe, impactando e impedindo de vocês terem esses novos reencontros, essas novas resoluções, sagitarianos. Resoluções. Que mais? Sagitário, mais 3 energias, signo de Sagitário. 6 de espadas novamente. Eu acredito, sagitariano, que não é a... Confundi, eu achei que era outro 7 de espadas, não. É um 6. Tá. Mais 2 energias, por favor, tarô. Mais uma. Mais uma. E o pior é que assim, sagitariano, isso tá trazendo um certo tipo de confusão cada vez maior para vocês, impedindo de vocês, em vez de, sabe, às vezes vocês até estão dando movimento para a vida de vocês. Como que é?
vocês até estão dando um movimento para a vida de vocês, mas assim, movimento, estão viajando, só que a mente de vocês está toda hora trabalhando naquilo que tem que ser resolvido. Página, ok. Mais uma, por favor, tarô. E percebe que acho que é mais uma questão de vocês estarem mais, vocês mesmos se atormentando. Aonde que eu vi também? Tá, é isso mesmo que eu entendi. Tá, mais uma, tarô. Mais uma e a gente já fala para os sagitarianos. De paus. Ok. 6 de ouros, 6 de espadas, 6 de copas, 6 de copas, 6 de paus, né? Existe uma grande potencialidade de vocês se sentirem, existe um reconhecimento para vocês ou da parte de vocês, mas existem coisas de passado que ainda mexe. Bom, vamos lá. 6 de espadas, pajem de ouros e as de paus. Percebe? Ainda tem assim, vocês têm até um ideal. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Existem notícias cada vez mais boas que vêm para você, mas o problema é que o seu mental impede de você. Lembra que eu havia falado lá atrás? Existe uma situação que a vida está trazendo para você, assim, olha, continue sendo perseverante. Mas o que está acontecendo? Olhe para as situações. Lembra que eu tinha falado para vocês que assim, de situações repetindo, que situações já aconteceram na sua vida. Mas olhe isso como um aprendizado e siga adiante. E tenha mais, melhor, resolva essa situação para a vida poder trazer mais nova inspiração para vocês. Enquanto vocês não conseguem resolver isso ou ficarem apegados nesta situação, transformando tudo isso, essa renovação, essa nova inspiração não vem para você. Inclusive, se torna cada vez mais desafiante isso para você. Fundo do deck, carta da estrela, 4 de espadas e a carta da justiça. 4 de espadas aqui, eu tinha visto alguma coisa? O 4 de ouros que está repetido. E aí o que acontece? 4 de ouros, 4 de ouros, 4 de espadas. Aí tem alguma coisa que fica incomodando vocês o tempo todo. Incomoda. E não faz vocês, inclusive quando estão celebrando, estarem sossegados naquela celebração. Porque existe algo que está incomodando vocês. Agora, olha aqui, a carta da estrela. Existe a possibilidade, a carta da estrela é uma carta que nos fala sobre cura, sabe? E aí a própria iluminação com uma grande esperança. Mas assim, quanto mais vocês ficarem pensamentos, não buscando descansar exatamente esse turbilhão de pensamentos que chegam para vocês negativos, cada vez mais te leva para uma exaustão, sagitariano. Uma exaustão, uma questão de inflexibilidade e cada vez mais o seu emocional te impactando. Permita isso na sua vida, faça essa cura ela será benéfica para você, inclusive de buscar ter mais boas energias para si mesmo e entender que a vida é se redescobrir o tempo todo. Sagitarianos, um beijo enorme e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.